Então, nossa web de hoje à tarde, a temática é vacinação por Pfizer pediátrica para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Nossa convidada é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização de Velho CESAB, Vânia Rebouças. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Deilda, sou técnica aqui do Núcleo Telesaúde Bahia e vamos estar aqui apoiando vocês nessa atividade hoje à tarde. Lembrando que ficará gravada, né, já está sendo gravada e também está disponível no canal do YouTube. Então, Vânia, seja bem-vinda e atrasos acontecem. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar nossa apresentação de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa web palestra, que vai falar hoje sobre a vacinação com a Pfizer pediátrica para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Adeilda, a primeira web que a gente faz junto, né? Agradeço aí o acolhimento também, né? Seja muito bem-vinda, a nossa grande parceira aí do Telesaúde. Né? Estamos há muito tempo já nessa parceria, praticamente a gente tem web todos os meses com o tema de imunização ou vigilância das imunopreveníveis aqui no Telesaúde, e é muito importante a gente contar aí com o apoio, né, e a audiência de todos vocês aí nos 417 municípios baianos. Já temos 191 acessos agora, queremos convidar aí mais pessoas a estarem participando da nossa web, é um bate-papo sobre vacinação com a Pfizer pediátrica para a faixa etária de 6 meses a 2 anos. Vale lembrar que o Ministério já iniciou o treinamento, né, para a gente iniciar a vacinação nos estados, e somente após o treinamento das nossas equipes de sala de vacina é que a gente, de fato, vai começar a vacinação aí nos 417 municípios baianos. Aqui na Bahia, a nossa primeira remessa de doses começou a ser distribuída ontem, né? E já enviamos a primeira e a segunda dose para esta primeira remessa que foi distribuída ontem. Liberamos aí uma estimativa de 4,2% do público-alvo. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a importância de vacinação deste público. Né? Queria, então, dar boas-vindas a todos e iniciar, então, a nossa web palestra falando aí da importância da vacinação para este público-alvo. Tá certo? Então, assim, já são 3 tipos diferentes de vacina Pfizer, né, para diferentes faixas etárias, e a gente precisa, de fato, né, do apoio de vocês para que a gente possa multiplicar para a rede, para que todos possam, né, realizar o trabalho aí com muita segurança e qualidade, como já é um diferencial, né, do Programa Nacional de Imunização, tá certo? Então, para a gente entender, né, a importância da gente disponibilizar este imunizante, que foi autorizado recentemente pela Anvisa e chegou recentemente no Brasil, né, atendendo o público que ainda não estava elegível para nenhum dos imunizantes disponíveis. Então, a primeira vacina aí para atender essa faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Nós temos, então, aqui uma primeira tabela com a distribuição dos casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave, segunda faixa etária no Brasil, né, de 2020 a 2022, até a semana epidemiológica da 40, certo? Vale lembrar que tivemos aí, né, uma incidência elevada de SRAG também para a faixa etária dos menores de 3 anos de idade. Importante, então, a gente intensificar as ações de prevenção. E, claro, né, a gente sabe da importância da vacinação para evitar esses casos graves da doença. Tá? Então, somente aqui para a gente recapitular, né, aqui a incidência de SRAG por 100 mil habitantes, por Covid por 100 mil habitantes. Observe que para as faixas etárias menores a gente também tem uma incidência alta. Né? Observem também que a gente tem, né, casos de óbitos por Covid e por síndrome respiratória aguda grave também para os menores de idade, né? Com taxas de letalidade que variam, né, de 4% a 8%, mas é importante a gente acender esse alerta aí da importância, de fato, da gente vacinar o público infantil. O público de 3 anos e 4 anos já era elegível, né, para vacinação com a Coronavac, mas o público de 6 meses a menores de 3 anos estão sendo elegíveis agora para este imunizante, de acordo com a autorização da Anvisa. E é sobre a Pfizer pediátrica para essa faixa etária que falaremos um pouco
mais detalhadamente adiante, certo? Na tabela 2, ainda segundo a nota técnica do Ministério da Saúde, nós temos a distribuição dos casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave por Covid, segundo as comorbidades. Daí, eles estão justificando, né, porque a gente vai fazer a vacina preferencialmente para o público com comorbidades. Uma limitação, vale dizer, é a questão do número de doses. A Bahia recebeu, nesta semana, 70 mil doses da vacina Pfizer pediátrica para atender o público de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Mas aqui na Bahia, nós temos 488 mil crianças nessa faixa etária. Então, se a gente tem 488 mil crianças, e eu tenho um esquema para... E aí, daqui a pouco eu vou falar do esquema ainda, mas já antecipando para vocês. Para eu completar o esquema para essas crianças, eu preciso de 3 doses. Ou seja, eu preciso de mais de 1 milhão de doses, né, para completar o esquema completo para cada uma das crianças nessa faixa etária aqui no nosso estado. Mas precisamos começar, né? E começaremos com a remessa que a gente recebeu recentemente. Essa remessa, a gente já foi orientado a reservar a segunda e a terceira dose. Mais adiante também a gente vai falar dos intervalos entre a primeira e segunda, entre a segunda e terceira dose. Mas o que a gente quer chamar a atenção de vocês é que, para esta remessa agora que a gente liberou para os municípios, as regionais, que por sua vez já estão liberando para os municípios, nós já mandamos a remessa de primeira e segunda dose. Tá? Em primeira e segunda dose. A terceira dose, nós estamos aqui na Central Estadual com a remessa de terceira dose. Dessas 70 mil doses, nós reservamos em 3 partes, né? E 1/3 das doses, elas ficaram aqui no Ultra Freezer. A gente só vai liberar quando a gente estiver já estiver mais próximo dessa data de terceira dose, tá? Considerando as primeiras e segundas doses que estamos enviando esta semana. Tá? Não adianta correr para vacinar sem treinar as equipes de vacinação. É importante que essa semana a gente faça a distribuição com cautela, né, com muito cuidado para as nossas salas de vacina, atendendo aí os critérios todos das boas práticas de imunização, respeitando aí as faixas de temperatura recomendadas. E o mais importante, a gente precisa treinar nossas equipes, para somente aí, a partir daí, a gente começar a vacinação em todo o território baiano, certo? Os municípios que já estiverem treinado suas equipes, eles podem iniciar a vacinação quando receberem essas doses dos imunizantes. Até a próxima semana, nós esperamos que os 407 municípios já iniciem a vacinação aqui deste público no estado da Bahia. E aí, para isso, a gente conta com o apoio de todos vocês, tá? A gente se coloca à disposição para a gente tirar dúvidas. Vale lembrar que o Ministério da Saúde está promovendo, em parceria com a Pfizer, o treinamento por link de 2 turmas por dia. Na sexta-feira passada, nós tivemos a primeira turma, mas como tivemos um limite de 1.000 acessos na sala, foi insuficiente para as pessoas participarem na sexta-feira. Mas ontem, né, na quarta-feira, hoje, né, já foram 2 turmas por dia e eles já liberaram a sala para mais participantes. Mas além do treinamento que eles fazem, a gente sempre bate o papo aqui com vocês, né? A ideia é complementar as informações do treinamento que eles já passaram e também falar aí os princípios básicos dos cuidados que a gente vai precisar ter no manuseio, no armazenamento, na administração da Pfizer pediátrica para a população aí de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Então, aqui já falamos dos casos, né? Observe que aqui está justificando por que priorizar as comorbidades, porque essas pessoas têm um risco maior de ter casos mais graves da doença, elas estão mais vulneráveis a ter casos mais graves. É importante a gente lembrar também aqui a incidência da SRAG de Covid. Observe que para as faixas etárias que a gente tem vacina, a gente tem uma incidência menor. Para a faixa etária dos menores de 5 anos, a gente já tem vacina para os menores de 5, mas a gente está com as coberturas muito baixas, né? A gente tem, então, uma incidência maior nas últimas semanas epidemiológicas. Daí a importância da gente concluir os esquemas vacinais, manter sempre os esquemas atualizados, a fim de garantir proteção para este público-alvo, ok? Aqui a gente pode comparar, né? Aqui a mortalidade por síndrome respiratória aguda grave e aqui a gente tem a incidência, né, de síndrome respiratória aguda grave por Covid, e observe que a faixa etária dos menores de 5 tem uma maior incidência quando você compara com outras faixas etárias. Bom, é claro, eu falei no início, né, até o momento, nós temos 3 tipos diferentes de Pfizer. Vacina Pfizer contra a Covid nós temos, né, e já estivemos aqui com você neste canal do Telesaúde, falando sobre cada uma dessas apresentações. Primeiro, aí eu vou falar sobre a primeira, né? A primeira apresentação de Pfizer que nós recebemos, ela foi liberada, então, para a população de 12 anos ou mais,
ela já está recomendada para a gente utilizar no público de 12 anos ou mais. Ela tem a tampa roxa, o frasco é multidose, e cada frasco contém 6 doses. Eu tenho bandejas de 195 frascos, cada frasco contendo 6 doses de vacina. A dosagem aí é de 30 microgramas. Observem também que eu preciso diluir, independente da vacina Pfizer que eu estiver trabalhando, eu vou precisar diluir. Sempre eu vou precisar diluir. Ela vem em um volume menor, observe que tem um volume aqui, a Pfizer, da tampa roxa, ela vem com um volume antes da diluição de 0,45 ml. Quando eu vou diluir, eu preciso diluir em 1,8 de soro fisiológico e cada dose pós-diluição eu vou aspirar a dose de 0,3 ml. Tá? Em relação ao tempo de armazenamento em freezer de ultra baixa temperatura, este imunizante da fase adulto, ele tem uma validade de acordo com o fabricante. Se for mantido em ultra freezer, ultra baixa temperatura, a validade é de 15 meses. Em relação ao tempo de armazenamento, de menos 15 a menos 25, eu teria um prazo de 2 semanas dentro desse prazo de validade de 12 meses. Mas aqui na Bahia, a gente não vem armazenando a Pfizer da tampa roxa nesta temperatura. A gente mantém em ultra freezer e após retirar do ultra freezer, a gente já descongela e já conta o quê? A validade na temperatura de 2 a 8 graus positivos, a validade de 1 mês, certo? Validade de 31 dias. E após a primeira aplicação, ou seja, quando eu diluo a vacina, eu diluo o frasco da vacina Pfizer adulto, ele tem uma validade de 6 horas após a diluição. Ele contém 6 doses e tem validade de 6 horas. Eu estou falando ainda da Pfizer adulta. A Pfizer é para o público de 12 anos ou mais. Tá? Agora falarei sobre a Pfizer da tampa laranja, que também é um frasco multidose, é também chamado de Pfizer pediátrica, e essa Pfizer da tampa laranja, ela é recomendada para a faixa etária de 5 a 11 anos de idade, ou seja, 5 anos a menores, né, de 12 anos de idade, certo? E eu também preciso diluir essa vacina antes de aplicar nas crianças. Já o frasco da vacina Pfizer pediátrica, da tampa laranja, ele contém 10 doses por frasco. Cada frasco, cada dose, a dosagem é de 10 microgramas. Eu preciso diluir em 1,3. Na verdade, o volume antes da diluição é 1,3. E eu preciso ainda adicionar 1,3 de soro fisiológico. E cada dose, ao aspirar, eu preciso aspirar 0,2 ml. O tempo de validade, se eu mantiver este frasco de vacina no ultra freezer, em ultra baixa temperatura, significa temperaturas de menores de 60 a menores de menos 60 a menos 90 graus. De menos 90 a menos 60, faixa que a gente considera de ultra baixa temperatura. Se a vacina estiver em ultra baixa temperatura, como a gente mantém aqui na nossa central estadual, a validade é de 12 meses. Mas uma vez que eu retiro a vacina do ultra freezer, eu descongelo essa vacina, coloco em câmara de 2 a 8 graus, nunca mais eu vou poder novamente retornar essa vacina para o congelamento, nem para ultra baixa temperatura, nem para outra faixa de congelamento. Eu retirei do ultra freezer e coloquei na câmara positiva de 2 a 8 graus, a validade é de 10 semanas. Quando eu estou trabalhando com a Pfizer pediátrica, a minha validade é de 10 semanas, ok? Na temperatura de 2 a 8 graus. Vale lembrar que a data de fabricação, se eu estiver mantendo essa vacina em ultra baixa temperatura, é de 12 meses o prazo de validade, ok? Então, de 2 a 8 graus, a validade é de 10 semanas. Eu não devo armazenar a vacina Pfizer pediátrica em faixas diferentes de ultra baixa temperatura ou da temperatura positiva de 2 a 8 graus. E após a primeira aplicação ou diluição, eu vou considerar a validade. Eu diluí, eu considero a validade de 12 horas aí para eu utilizar esse frasco contendo 10 doses. Ou seja, eu abro de manhã a sala de vacina, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, abriu a sala de vacina, eu preciso colocar a data da diluição, porque eu só vou, data e hora, porque eu só vou poder usar essa vacina por 12 horas, mantendo esta vacina armazenada em temperatura de 2 a 8 graus positivos. Em relação ao frasco multidose da tampa vinho,
que a dosagem é de 3 microgramas, é a novidade que a gente tem agora. A gente vai se concentrar mais nessa apresentação da tampa vinho. Vim até de blusa vinho hoje, ó, em homenagem aí à nossa Pfizer Ped, Pfizer Baby, né? O pessoal tá chamando Pfizer Baby, mas é a Pfizer pediátrica recomendada para os menores de 5 anos. Mas, Vânia, você diz aí que é para menor de 5 anos, mas toda hora fala menor de 2, menor de 3, e o fabricante está dizendo que é a menor de 5. Não tem erro não, pessoal. De fato, a vacina foi liberada, a vacina Pfizer da tampa vinho, ela foi liberada para a faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos de idade. Tá? Mas aqui na Bahia, a gente preconiza que essa vacina, da mesma forma que o Ministério da Saúde está preconizando, que ela seja utilizada somente para a faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos. Por quê? Porque para a população de 3 e 4 anos, eu tenho o imunizante Coronavac que eu posso utilizar e próxima semana a gente já tem previsão de receber mais uma remessa de doses da vacina Coronavac para dar continuidade ao atendimento do público infantil, do público de 3 e 4 anos, né? Porque de 5 anos a mais eu ainda tenho, além da Coronavac, eu tenho a Pfizer pediátrica que pode atender aí as crianças de 5 a 11 anos de idade, certo? Diante da limitação do número de doses da vacina Coronavac no momento, recomendamos que ela seja priorizada para dar continuidade, ou seja, para concluir os esquemas vacinais de quem iniciou com Coronavac, né? Precisa concluir o seu esquema primário com Coronavac, então dar continuidade com Coronavac, ou se tiver na faixa etária de 3 e 4 anos, precisa iniciar o esquema de vacinação, porque ainda não foi imunizado, então vai iniciar com Coronavac, tá? Na próxima semana temos previsão de receber mais uma remessa da vacina Coronavac aí, para a gente encaminhar para os nossos municípios. E esta semana recebemos, veja que é um quantitativo também pequeno, um quantitativo equivalente somente a 4,2% do meu público-alvo, e eu preciso começar a vacinar o público, preferencialmente aqueles com comorbidades, na faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos, com a vacina aí Pfizer da tampa vinho, certo? E para o público de 3 e 4, na próxima semana a gente dá continuidade com a remessa de Coronavac prevista, né, para os estados receberem ainda na próxima semana. Tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre as características da vacina. A dosagem dela é de 3 microgramas. Observe que também o frasco é de 10 doses. Então, cada frasco da vacina Pfizer da tampa vinho também contém 10 doses de vacina. E qual é a diluição necessária? Observe que dentro do frasco vem um volume que é antes da diluição. E esse volume, necessariamente, eu preciso o quê? Diluir. Observe que vem um volume de 0,4 ml. Eu vou precisar diluir com soro fisiológico também. Eu preciso adicionar 2,2 ml nesse conteúdo que ele já tinha de 0,4 ml no frasco, totalizando aí 2,6 ml no frasco. E eu vou poder aspirar, né, cada dose com 0,2. Mais adiante, eu vou falar mais detalhadamente sobre aí passo a passo para a diluição desta vacina. Também, da mesma forma que a Pfizer pediátrica, ela possui validade de 12 meses se armazenada na temperatura de menos 90 a menos 60 graus. Tá? Eu não devo armazenar em outras faixas de temperatura, além da ultra baixa temperatura ou da temperatura positiva. Na temperatura positiva, a validade é de 10 semanas a partir do momento que eu coloco na temperatura positiva de 2 a 8 graus. Sempre na faixa de 2 a 8 graus. Não pode sair da faixa de temperatura positiva de 2 a 8 graus. E uma vez eu retirando a vacina do Ultra Freezer, eu não mais posso congelar o produto. É regra básica de imunização. As vacinas, né? A gente mantém na rede, né? Nas nossas regionais e também nos municípios, todas as vacinas de 2 a 8 graus. E aquelas que a gente recebe congeladas, a gente ou mantém, né, no congelamento, mas na hora que a gente tira do congelamento, no caso, por exemplo, das vacinas que são armazenadas em ultra baixa temperatura, uma vez que a gente retire da ultra baixa temperatura e que eu vou colocar aí na temperatura positiva, aí eu conto a validade de 10 semanas a partir daquela data do nosso descongelamento, ok? E uma vez diluída, essa vacina, ela também tem que ser mantida na faixa etária de 2 a 8 graus positivos, e eu somente vou poder utilizar por até 12 horas após aí a diluição, certo? O tamanho da embalagem, cada embalagem, ela vem com
contendo 10 frascos de vacina e cada frasco contém 10 doses do imunizante. Ok? Algumas características aí sobre como preparar e administrar a vacina Pfizer Comirnaty para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Vale lembrar aqui a composição do produto. Né? Vale lembrar também que a Comirnaty ela deve ser preparada para o profissional de saúde que esteja utilizando, e aqui eu peço desculpas, né, que aqui ficou de 6 meses a 2 anos de idade, 6 meses a menores de 5, o fabricante vai falar menores de 5 anos, tá? Mas a gente já sabe que aqui na rede, por limitação no número de doses, a gente só vai utilizar para faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Ainda em relação à característica dessa dose, né? Esse frasco, ele tem a tampa vinho. Eu preciso verificar se esse frasco, né, tem essa tampa de plástico de cor vinho, porque eu já sei que a laranja é para atender a faixa etária de 5 a 11. Eu já sei que a tampa roxa é para atender a faixa etária de 12 anos ou mais. E a tampa vinho para atender as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Por conta da limitação de doses recebidas, a gente vai, então, utilizar esta vacina para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Se o frasco tiver uma tampa de plástico roxa, eu vou seguir as instruções para a vacinação da fase adulta. E se o frasco for da tampa laranja, eu vou seguir as orientações para crianças de 5 a 11 anos. Tá? Então, veja que são apresentações diferentes. Ok? Manuseio antes da diluição. Tá? Eu vou lembrar para vocês que uma vez que a gente retira essa vacina do Ultra Freezer, e as vacinas que a gente liberou agora, começou a liberar ontem, né? A gente conta 10 semanas a partir da data do descongelamento. E eu tenho, no mesmo lote que eu recebi, um quantitativo que é a dose 3 do esquema primário, que eu só vou liberar depois, tá? Porque a gente vai ver os intervalos entre as doses. E se eu tenho 10 semanas somente de validade, se eu liberasse agora a terceira dose para as nossas regionais e municípios, quando eu tivesse o aprazamento para essa terceira dose, esse lote já não teria mais validade. Né? Por isso que eu precisei manter aqui a remessa da terceira dose em nossos ultrafreezers, certo? Então, se o frasco multidose ele for conservado congelado, ele deve ser congelado, né? Ele deve ser descongelado antes da diluição. Tá? Claro, antes de utilizar, eu vou precisar descongelar esse frasco do imunizante. E eu devo levar, né? Eu tirando uma caixa com 10 frascos, se eu colocar numa câmara positiva, ele leva uma média de 2 a 3 horas para descongelar, certo? Eu preciso observar, de fato, que os frascos estão completamente descongelados antes da gente fazer a utilização do produto, certo? E os frascos que não estiverem abertos, eles podem ser conservados até 10 semanas, se eles estiverem mantidos nessa temperatura positiva de 2 a 8 graus, não excedendo essa data de validade que está impressa já no frasco, ok? Alternativamente, né, esses frascos individuais congelados, eles podem ser descongelados, né, durante 30 minutos na temperatura ambiente, mas a gente recomenda que a gente tente fazer esse descongelamento nas nossas câmaras positivas. Como aí na rede vocês já recebem nas salas de vacina e nas regionais na temperatura de 2 a 8 graus, normalmente você já recebe as vacinas, né, já descongeladas. E assim elas devem ser mantidas até a sua utilização ou até expirar a validade, nesse caso 10 semanas aí, se mantidas na temperatura de 2 a 8 graus positivos. Tá? Então eu vou deixar esse frasco descongelado, atingir a temperatura ambiente e inverter suavemente por 10 vezes antes da diluição. Eu não vou agitar, não é para agitar. Eu preciso homogeneizar, inverter até 10 vezes aí para diluir, né? Para homogeneizar esse produto. Antes da diluição, a fim de que a dispersão descongelada, ela pode conter partículas amorfas, opacas, brancas e esbranquiçadas. Às vezes, quando você observa o frasco, você consegue verificar algumas dispersões, né, contendo essas partículas opacas, brancas e esbranquiçadas. Eu preciso inverter suavemente, misturar, né, antes da diluição. Lembra que antes de diluir, ele tem um conteúdo lá, né, de 0,4 ml. Eu preciso homogeneizar, né, antes da diluição do produto. Ainda seguindo, essa vacina descongelada, ela deve ser diluída em seu frasco original, tá?
eu preciso adicionar a esse frasco original 2,2 ml de soro fisiológico, né? O soro que a gente manda também, junto com a vacina, a gente manda o soro de 2 a 8, o soro a 0,9%, o cloreto de sódio a 0,9%, ele pode, né? Ele fica armazenado na temperatura ambiente de 15 a 30 graus, e ele também pode ser armazenado, né? Antes do preparo, ele também pode ser armazenado de 2 a 8 graus, né? Não tem essa indicação da obrigatoriedade. O diluente, ele pode ser utilizado na temperatura ambiente, contanto que esteja na faixa de 15 a 30, né? Você diluir com 2,2 ml de solução de cloreto de sódio, usando uma agulha, né, adequada, né? Observe que também a gente precisa respeitar as técnicas assépticas. E para você também evitar uma pressão positiva no frasco, lembrando aí as regras da física, né? Se eu injeto volume e eu não aspiro, né, o ar para igualar a pressão, eu fico com pressão positiva. E quando eu aspiro a vacina, eu posso ter aí perda do produto e até possibilidade de acidentes, né, com o produto. Então, eu preciso igualar essa pressão do frasco. Então, antes de eu retirar a agulha de dentro do frasco da vacina, eu preciso aspirar, né, o quantitativo que eu injetei de soro fisiológico. Então, eu injetei 2,2 de soro fisiológico, eu vou aspirar 2,2 de ar de dentro da seringa, de dentro do frasco, a fim de igualar a pressão, né, para evitar essa pressão aí dentro do frasco do imunizante, ok? Então, eu puxo o êmbolo até 2,2 para remover o ar do frasco e assim igualar as pressões de dentro e fora. Então, eu vou, após a gente injetar o soro fisiológico, eu vou inverter suavemente a dispersão diluída 10 vezes, não vou agitar, e a vacina diluída, ela deve apresentar-se como uma dispersão branca esbranquiçada, sem partículas visíveis. E depois eu vou descartar essa vacina diluída se observar a presença de partículas ou descoloração, certo? Ela deve apresentar-se como uma homogênea, né, com uma dispersão branca esbranquiçada, sem partículas visíveis. E se observar diferenças nessa apresentação, eu vou precisar fazer o descarte. Só um minutinho. Ok, então, dando continuidade, né, a gente vai inverter suavemente esse frasco, já com o diluente dentro do frasco, eu vou inverter suavemente a dispersão diluída por 10 vezes, não é para agitar o frasco. Eu vou inverter suavemente por 10 vezes, e a vacina diluída, ela deve apresentar-se com uma dispersão branca esbranquiçada, né, como eu falei para vocês, sem partículas visíveis. Se tiver uma apresentação diferente, contendo partículas visíveis, eu devo desprezar esse produto, tá certo? Eu devo observar essa presença, e observando essa presença, a gente tem que registrar, né? É importante de registrar, informar para o nível municipal a apresentação diferente dessa vacina, desse imunizante, e provavelmente aí proceder ao descarte do produto, ok? Comunicando a sua central municipal, que deverá reportar essa situação também para as nossas regionais. Vai lembrar que o quantitativo de vacinas recebida aqui no estado foi um quantitativo muito pequeno, e tem município que vai receber, por exemplo, 1 ou 2 frascos da vacina, né? Precisando aí ter uma estratégia para otimizar essas doses do frasco. A gente, inclusive, aqui na Bahia, ampliou a utilização da vacina Pfizer pediátrica, não da faixa etária, a faixa etária é a mesma, 6 meses a 2 anos, 11 meses, 29 dias. Só que, ao invés de fazer, a gente vai preferir fazer sempre com comorbidade. Mas se a gente não conseguir recrutar aí 10 crianças com comorbidades para serem atendidas nesse intervalo de 12 horas, que outras crianças, né, sem comorbidades possam também fazer uso do produto, a fim de descartar as doses do frasco, né, que o frasco contém 10 doses de vacina. Observar aqui, ó, os frascos diluídos devem ser marcados com a data e a hora apropriada, e após a diluição, eu vou conservar a vacina, eu vou conservar essa vacina dentro das minhas 12 horas, de 2 a 8 graus, certo? É a nossa recomendação. Registrar a data e hora e usar no prazo de 12 horas, apesar da gente ter aqui informações diferentes pelo fabricante. Aqui, o que a gente preconiza é que a vacina fique armazenada sempre de 2 a 8 graus, até por conta das diferenças de temperatura de ambiente que nós temos aqui no nosso estado, tá bom? E uma vez que eu preparei a vacina, eu não vou mais congelar essa vacina,
essa vacina vai continuar de 2 a 8 graus, não vou agitar essa dispersão, eu vou só homogeneizar o produto, certo? E se for refrigerado, eu preciso permitir que essa dispersão diluída ela atinja a temperatura ambiente antes de ser utilizada, o que normalmente a gente consegue fazer no momento da aplicação, já que a dose é de 0,2 ml e rapidamente com a temperatura ambiente, ela já fica né, na temperatura ambiente. Ainda em relação ao preparo das doses individuais de 0,2 ml da vacina Pfizer e Comirnaty, observe que cada frasco de vacina eu tenho 10 doses, então eu vou precisar de um conjunto de 10 seringas para aspirar, né? Cada seringa descartável com sua agulha, evitar usar seringas que tenham um volume morto elevado, então a gente já utiliza na nossa rede vacinas, seringas acopladas com baixo volume morto, significa que eu posso estar utilizando, apesar da bula do fabricante recomendar a utilização de seringas de 1 ml, com a agulha apropriada para a faixa etária, nós indicamos ainda a possibilidade de utilização da seringa de 3 ml, contanto que você tenha a graduação de 0,1 e 0,2, que você possa aspirar em 0,2 ml, e já é seringa que contém um baixo volume morto, tá? Então, na falta da seringa de 1 ml, uma agulha apropriada, porque essa vacina deve ser administrada por via intramuscular, eu posso utilizar, sim, a seringa de 3 ml, que também tem baixo volume morto, ok? Utilizar aqui técnica séptica, né? Sempre utilizar técnica séptica, são os certos da enfermagem, da administração de medicamentos e da administração das demais vacinas do calendário, tá? As seringas ou agulhas de baixo volume morto devem ser utilizadas para extrair 10 doses de um único frasco, e a combinação de seringa de baixo volume morto e agulha deve ter um volume morto não superior a 35 microlitros, que é o que a gente já trabalha na rede, certo? E se elas forem utilizadas, seringas e agulhas padrão, pode não haver volume suficiente para a gente extrair as 10 doses do frasco de vacina. Então, é muito importante que vocês aspirem certinho 0,2 ml de cada um dos frascos após a diluição, para que a gente possa, ao final, né, contar de fato a utilização das 10 doses. Se a quantidade de vacina que resta no frasco não puder completar a última dose de 0,2, eu vou descartar essa última dose. É possível, então, que eu tenha um rendimento de 9 doses por frasco, se ao aspirar a última dose eu só conseguir aspirar, por exemplo, 0,1. Se isso acontecer, eu tenho que descartar e abrir um novo frasco do imunizante para que a dose completa possa ser aspirada de um mesmo frasco de vacina, ok? Eu vou descartar qualquer vacina que eu não utilizar após a diluição, com intervalo de até 12 horas. Por isso, aqui na Bahia, em CIB, na semana passada, nós pactuamos que a preferência é vacinar as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidade. Mas na ausência de público para otimizar a utilização das 10 doses contidas em cada frasco de vacina, eu poderei ampliar aí fornecendo para o público sem comorbidade, ok? Lembrar que para cada dose eu vou utilizar uma nova seringa e agulha, de maneira que eu vou garantir, né, as condições assépticas aí ao aspirar o produto, ok? Esse material ele pode ser acessado no site da Pfizer, aqui é o link, né, e aí você vai ter as bulas de cada uma das vacinas, né, Pfizer pediátrica de 5 a 11, Pfizer da tampa roxa para a população de 12 anos ou mais, e a Pfizer da tampa vinho para a população menor que 5 anos, que apesar de já estar liberada para faixa etária menores de 5, eu aqui só vou utilizar para a faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos de idade, ok? As comorbidades prioritárias para vacinação deste público são essas que já foram descritas, inclusive, para outras faixas etárias, certo? Então, se a criança chegar com uma dessas comorbidades, e aqui eu tenho vários grupos de comorbidade, as crianças que têm diabetes, pneumopatas crônicas, que têm hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, miocardiopatias, cardiopatias congênitas, arritmias cardíacas, enfim, qualquer uma dessas comorbidades, doença renal crônica, crianças imunocomprometidas, que têm obesidade mórbida, enfim, todas essas crianças
elas são prioritárias aí. Se elas forem portadoras de uma dessas comorbidades, elas devem ter prioridade na vacinação deste público. E a primeira remessa que recebemos não será suficiente para atender esse público, a gente sabe disso. Estamos aguardando novas remessas de doses para dar continuidade à vacinação aí das crianças de 6 meses a 2 anos de idade, como também estamos aguardando nova remessa da Coronavac, e esta já está prevista para chegar mais uma remessa semana que vem, quando a gente também vai dar continuidade à vacinação do público de 3 e 4 anos aqui em todo o estado da Bahia, ok? Em relação ao intervalo, né, está contido lá na nota técnica número 114 do Ministério da Saúde. A recomendação dessa vacina, ela deverá ser organizada de acordo com os quantitativos de vacinas que serão disponibilizados, né? Vai iniciar, o Ministério manda a gente iniciar por 6 meses, mas aqui na Bahia não. Aqui na Bahia, assim, vai iniciar na faixa etária de 6 meses a 2 anos, com comorbidade. A gente não tendo 10 crianças para vacinar com comorbidade, eu vou poder convocar, ampliar o público para crianças dessa faixa etária sem comorbidade. E o esquema primário é de 3 doses, e observem aí a quantidade de doses por frasco. Serão 3 doses do esquema primário de vacina, e observe que entre a primeira e a segunda dose, eu devo aguardar 4 semanas. E entre a segunda e a terceira dose, eu devo aguardar 8 semanas. Por isso que nós não entregamos para os municípios nem para as regionais essa terceira dose. Da remessa de 70 mil, a gente dividiu em 3 partes. Já mandamos a primeira e a segunda dose. Já mandamos não, estamos mandando, né? Porque a gente está fazendo a entrega de acordo com os agendamentos, né? Alguns municípios já estão com a remessa de imunizantes, outros ainda têm agendamento para retirar hoje e amanhã aí das suas centrais regionais de referência, ok? Observe que eu não poderia enviar a remessa da terceira dose, porque lembra, se na temperatura positiva ela só vale por 10 semanas, aqui eu já tenho o quê? 12 semanas. Eu não teria validade suficiente do imunizante que eu estaria distribuindo a terceira dose. Por isso, a terceira dose ficou retida onde? No Ultra Freezer. Eu só devo enviar, né? Aí, quando eu estiver mais próximo de fazer, lá para, né, daqui o quê? Um mês, após pelo menos 4 semanas dessa segunda dose, tá? Então, eu vou contar 8 semanas para depois, então, mandar essa remessa de terceira dose aí para os municípios, ok? Primeira remessa de D1 e de D2 já está sendo encaminhada para as regionais e municípios baianos, e a gente não mandou a D3, a gente reservou a D3, que foi uma recomendação do Ministério da Saúde, porque eles não estão assegurando o envio em tempo oportuno de novas remessas de imunizante, e eles mandaram, então, que a cada remessa de doses, os estados e municípios reservassem as doses para dar continuidade aos esquemas vacinais de quem está iniciando a vacinação neste momento, tá bom? Então, por isso, a gente precisou manter no Ultra Freezer a terceira dose do esquema vacinal recomendado. Vale lembrar que aqui na Bahia, nós temos um público de 488 mil crianças nessa faixa etária, e agora, neste momento, nós entregamos para cada uma das remessas de D1 e de D2 um pouco mais de 20 mil doses de vacina, visto que a gente recebeu uma remessa de 70 mil doses e tivemos que fracionar em três quantitativos, né, de D1, D2 e D3, para garantir aí os estoques, né, para atender a segunda e terceiras doses dos esquemas vacinais, ok? Dando continuidade ainda, a vacina eu vou poder utilizar com outras vacinas do calendário sem nenhum problema. Então, qualquer vacina, a criança chegou a fazer vacina de Covid, mas tem vacina aí da rotina para fazer, não tem problema nenhum. Eu posso fazer no mesmo dia ou com qualquer intervalo entre as doses das vacinas que a gente já trabalha no calendário de rotina das crianças. Em relação à intercambialidade, não temos estudos ainda para garantir intercambialidade para este público-alvo, tá certo? Não está recomendada essa intercambialidade. Significa dizer que se eu comecei o esquema com a vacina Pfizer, eu preciso concluir o esquema primário com a vacina Pfizer. Mas, Vânia, não tem nem erro, né? Para esse público, eu só tenho esse imunizante. De fato, não tem erro. Mas a gente pode, daqui a pouco, né, ter outras vacinas sendo oferecidas para diversas faixas etárias
que coincidam. Por exemplo, pelo fabricante, eu posso usar a vacina Pfizer pediátrica de 6 meses, a menor de 5, para aquele público de 3 e 4. Eu tenho crianças de 3 e 4 anos que iniciaram o esquema vacinal e estão aguardando chegar a remessa de D2 na próxima semana. Esse público aí que está aguardando fazer a D2, se ele já fez Coronavac, eu vou poder fazer? Não, não vou poder fazer. Eu tenho que esperar a Coronavac. Vânia, ele não começou o esquema, não. Se não começou o esquema ainda, eu vou começar com o quê? Eu vou começar com Coronavac. Eu vou receber uma remessa na próxima semana para atender o público de 3 e 4 anos. A remessa de agora é para atender o público de 6 meses a menores de 3 anos de idade. Ok? Então, ressalta-se, então, que a série primária deve ser sempre realizada com o mesmo imunizante. O Ministério da Saúde, ele está recomendando somente para crianças sem comorbidade. Ou melhor, para crianças com comorbidade. E ele diz que só vai liberar para crianças sem comorbidade após avaliação e aprovação pela incorporação pela Conitec e disponibilidade do imunizante. Aqui, na CIB, na semana passada, nós já pactuamos, conforme CIB Bahia, né? A vacinação com este imunizante aqui no estado contemplará preferencialmente as crianças com comorbidade na faixa etária de 6 meses, 2 anos, 11 meses e 29 dias, podendo ampliar para atender essa mesma faixa etária sem comorbidades. E eu posso até acrescentar aqui, a fim de otimizar a utilização de todas as 10 doses contidas no frasco da vacina, ok? Por este motivo. Ainda dando continuidade, as crianças de 3 anos já têm indicação de iniciar o esquema com Coronavac. Na próxima semana, devemos receber uma remessa de Coronavac, tá? Neste momento, a indicação da vacinação das crianças com este imunizante é para faixa etária de 6 meses a menores de 3, tá? E de 3 e 4 com Coronavac. Por conta de quê? Remessas limitadas desses imunizantes. Eu não tenho quantidade suficiente. Eu vou priorizar, então, utilizar somente para os menores de 3 anos, tá? Já que para de 3 e 4 eu terei remessas também de Coronavac, que poderá atender este público de 3 e 4 anos. E aqui a orientação do Ministério, né? Esse slide é do Ministério da Saúde, orienta-se que os estados e municípios reservem as doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças que iniciarem a vacinação neste momento. A vacina tem contraindicação, gente? Tem. Ela tem contraindicação a qualquer, né? Para pessoas que tenham hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos recipientes da vacina. E também para aquelas pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a uma dose anterior da vacina. É contraindicado somente para este público, certo? Eu vou ter precaução, as mesmas descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Covid-19 e erros de imunização, né? As condutas se encontram no Plano Nacional de Operacionalização, porém destaca-se a seguinte atualização: a administração inadvertida da Pfizer de menores de 5 em crianças a partir de 5, essa dose eu não vou validar. É uma dose não válida. Eu devo administrar uma nova dose adequada para a idade, certo? Devo administrar as vacinas de acordo com as faixas etárias preconizadas, né, para cada uma das apresentações aí da Pfizer, ok? Tranquilo? E havendo erro de imunização ou evento adverso supostamente associado à vacinação e imunização, eu preciso fazer a notificação, certo? Nos registros que a gente já tem no SUS, notifica como a gente já faz, tá ok? E a gente já acompanha. Em relação ainda à característica do frasco, a tampa é de cor vinho, o volume antes da diluição, o que é que tem antes, né, no frasco? Antes de diluir, 0,4 ml, e eu vou diluir com 2,2 de cloreto de sódio. No final, né, eu vou ter um volume lá de 2,6 ml, que vão render 10 doses de 0,2 ml por dose. A concentração por dose após a diluição é de 0,3 microgramas. E a data de validade após a diluição é de 12 horas, né? Se eu mantiver na temperatura de 2 a 8 graus positivos, ok? Aqui é uma figura cedida pelo slide da Pfizer Biotech. Aqui cada frasco com a tampa roxa, contém 10 frascos por dose,
vem em caixinhas, cada caixinha dessa, né, essa embalagem aqui contém 10 frascos, e essas caixinhas, elas ficam contidas numa embalagem maior, né, que contém aí de 48 a 72 caixas, dependendo do local de fabricação. Quando a gente recebe do Ministério da Saúde, a gente recebe assim, né, ela vem em ultra baixa temperatura e a gente mantém no ultra freezer dentro dessas caixinhas aqui, tá? Aí, quando a gente segrega para vocês nas regionais e municípios, a gente já separa em caixinhas menores e já coloca na temperatura de 2 a 8 positiva. Temperatura positiva de 2 a 8 graus, e aí a gente conta 10 semanas a partir do dia que a gente retira do ultra freezer, certo? Então, a gente tem o mesmo lote com validades diferentes, porque a vacina é a mesma, o mesmo lote, mas se eu descongelei, eu entreguei, por exemplo, na quarta-feira, um quantitativo, 10 semanas a partir de quarta-feira. Aí, hoje eu estou entregando mais vacinas. Eu hoje já tenho, né, 10 semanas a partir de hoje. Amanhã eu tenho agenda para fazer entrega também. Então, 10 semanas a partir de amanhã. A gente retira normalmente no mesmo dia ou mesmo na véspera da data de entrega, aí, conforme agendamento de entrega às regionais e municípios baianos. Ok? Não na rede de vocês. Vocês vão sempre manter de 2 a 8. O pessoal perguntando muito assim, Vânia, o diluente eu posso colocar junto? Pode, gente. Pode colocar o diluente de 2 a 8 graus junto com a vacina e diluir, não tem problema nenhum, tá certo? No treinamento que eles deram da Pfizer, eles disseram, olha, conforme o diluente oriente, o fabricante do diluente faça essa recomendação, né? Então, para o soro que nós trabalhamos, você pode usar na temperatura do ambiente, diluir e colocar lá na temperatura de 2 a 8, como também você pode manter esse diluente na temperatura de 2 a 8 graus, o que a gente já faz. E como a gente já faz isso para outras vacinas, é até melhor por questão de padronização, a gente já utilizar o diluente na mesma temperatura do imunizante, para que a gente possa fazer a diluição e também manter a vacina armazenada sempre em 2 a 8 graus por 12 horas, que é a data de validade após a diluição do produto. Havendo desvio de qualidade, excursão de temperatura, eu preciso registrar no REDCap. Mas aqui na Bahia a gente centralizou. Quem faz essa notificação no REDCap somos nós aqui no nível central. A gente pede que vocês preencham um formulário de vacina, desvio de qualidade. A gente costuma chamar aqui de vacina sob suspeita. Essas vacinas estão sob suspeita, estão segregadas. Por quê? Porque saíram da faixa de 2 a 8 por algum motivo. E se assim ocorreu, eu preciso fazer a notificação. Aí tem um formulário padronizado que as salas de vacina devem preencher e mandar para o e-mail, conforme já a rede já conhece, a rede aqui no estado da Bahia, e a gente, então, preenche para o REDCap, certo? A gente faz a análise e a gente preenche aqui também no REDCap, para, junto com o Ministério da Saúde, emitir o parecer em relação à utilização ou não dessas doses, de acordo à ocorrência de expulsão de temperatura. Importante que os campos estejam todos preenchidos. E, havendo queixa técnica dos produtos, notificar nesse site Notivisa. Tá? E eventos supostamente atribuíveis à vacina ou imunização, eu vou registrar no SUS Notifica, como nós falamos há pouco, que é aquele módulo de evento adverso pós-vacinal, que agora tem um novo nome de evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização, né? Claro, se eu não investiguei, como é que eu posso dizer que é pós-vacina somente temporalmente falando, né? A causalidade ficava muito implícita quando a gente chamava de evento adverso pós-vacinal. A gente não sabia ainda se era atribuível à vacina ou não, apesar de existir uma associação temporal. E aí, para corrigir isso, agora temos um novo nome, ao invés de APV, ESAVI, eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Qualquer evento deve ser notificado, né, para que a gente possa, então, proceder à investigação e encerramento do caso. Como considerações finais, nós temos, né, que a vacina Pfizer, ela é recomendada para faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. A Coronavac aqui, a gente vai recomendar, então, para a utilização nas crianças de 3 e 4 anos, de acordo com as indicações de Coronavac, né, que a gente já teve uma aula específica sobre aí a vacinação de Coronavac para a faixa etária de 3 e 4. E crianças acima de 5 anos de idade devem receber, podem receber, tanto, né, a gente, inclusive, orienta aqui na Bahia que crianças de 5 a 11 utilizem também Pfizer pediátrica, porque a gente não tem Coronavac em quantidade suficiente para ainda atender 100% do público de 3 e 4.
Então, a partir de 5 anos, de 5 a 11, a gente prefere, então, que utilize Pfizer pediátrica da tampa laranja, né? Porque a gente tem recebido do Ministério de maneira regular, ok? Diferente da Coronavac, que estamos aí há um período sem receber, né? E agora que nós recebemos para o público menores de 3 anos, é a primeira remessa da Pfizer para a faixa etária de 6 meses a menores de 3, ainda no quantitativo muito pequeno, né? Para atender este público-alvo. E com isso, nós agradecemos e a gente se coloca aí à disposição para dúvidas, esclarecimentos e para nosso bate-papo de sempre. Agradeço muito, né, a cada um de vocês que participou, que reservou um tempinho para a gente falar sobre essa vacinação para esse público-alvo. Vânia, você não falou aí onde é que eu vou aplicar a vacina. A vacina é por via intramuscular. Não coloquei no slide, mas eu falei durante a apresentação. A indicação da gente fazer a vacinação com a Pfizer pediátrica, ela é por via intramuscular. Eu vou escolher normalmente o vaso lateral da coxa da criança para fazer essa aplicação com a seringa de agulha recomendada para este público-alvo, né? De acordo com o biotipo da criança. Então, eu posso ter crianças menores de 2 anos que, de repente, podem fazer no deltoide. Se você avalia que a criança já tem um deltoide desenvolvido, utiliza a seringa, né, com a agulha apropriada e pode fazer. Não está contraindicado fazer no deltoide. Precisa fazer intramuscular. Para essa faixa etária, a gente prefere fazer vaso lateral da coxa, tá? Mas não é impedimento. Por que não é impedimento? Porque você pode ter crianças, né, crianças aí que vão fazer 2 anos ainda e, de repente, tem um biotipo que permite você fazer com segurança no deltoide. Então, se pode fazer, utiliza a seringa e a agulha apropriada. A seringa é a mesma, mas a agulha a gente tem na rede a 20 por 5,5, a 25 por 6, a 25 por 7, que são agulhas que podem favorecer aí a utilização, depender do biotipo de cada uma dessas crianças, né? Preferencialmente, a gente deve estar usando aí para criancinhas de 6 meses a 20 por 5,5, né? Ou mesmo a 25 por 6, né? Que são as apresentações que a gente já tem na rede, cuidando aí, né, para que a gente faça uma administração intramuscular com segurança para atender o biotipo de cada uma das crianças, ok? Estamos à disposição. Adeilda, tem perguntas? Tem Vou parar várias. de compartilhar aqui, né? Oi, tem várias? Não, tem várias perguntas. Algumas você já respondeu, obviamente, mas é até bom relembrar, né? Então, eu vou fazer um bloco de 3, e aí você disse, tá tranquilo. Parei de A compartilhar, primeira. né? Parei de compartilhar aí a gente fica mais à vontade para as perguntas. Pronto. Então, a primeira pergunta, estamos tentando realizar cadastro de profissionais no CIPNI, dentro do sistema de cadastro e permissão de acesso, mas não estamos tendo resposta. Outra pergunta, o frasco laranja é indicado para qual idade? Algumas você já respondeu, mas a gente, como eu já falei, a gente pode ir revisando, né? E na sobra de dose da Pfizer Baby, podemos fazer no público menor de 5 anos? Bom, Já. como a gente falou no início, né, gente? A gente tem a recomendação do fabricante dessa Pfizer, ela foi autorizada para menores de 5 anos. Mas aqui na Bahia e no Brasil, a recomendação é que a gente use em menores de 3. Por quê? A partir de 3 eu vou ter a Coronavac, que semana que vem eu recebo remessa de Coronavac. Eu não sei quando vai chegar a nova remessa de Pfizer pediátrica para a faixa etária de 6 meses a 2 anos. E estamos ainda na primeira remessa de doses. A gente somente liberou nessa primeira remessa, Deilda, só para você ter ideia, 4% da estimativa do público populacional. É muito pouco, né? Para a gente estender, ampliar a faixa etária. Não vou perder dose, eu vou fazer na criança de 3 anos. Mas 3 anos, a semana que vem, já recebe o Coronavac. Tenta fazer uma buscativa no teu território, porque nesse momento, o território só está recebendo 4% do público-alvo. Ou seja, eu posso fazer uma buscativa aí, porque 96% do público não poderá ser contemplado, porque a remessa é muito pequena. Então, assim, é complicado a gente dizer que pode ampliar. Não pode ampliar ainda, tá? A gente vai tentar otimizar, sim, as 10 doses do frasco, buscando faixa etária de 6 meses a menor de 3 anos. Na Bahia, a gente já ampliou para quem não tem comorbidade, tá? Preferencialmente é quem tem comorbidade, mas aí eu tenho 8 crianças com comorbidade, eu tenho 2 doses sobrando. Então, 2 crianças sem comorbidade na faixa etária de 6 meses a menor de 3, elas poderão ser contempladas com essas 2 doses remanescentes do frasco, né? Mas não vou atender agora crianças de 3 e 4 anos,
porque eu não tenho aí a garantia de que eu vou receber com mais rapidez, porque eu preciso garantir o atendimento de 100% do meu público, tanto de 6 meses a 2 anos, né, quanto o público de 3 a 4 anos. O público de 3 a 4 anos, tem muitos municípios que estão aguardando doses de vacina para dar continuidade à vacinação. A gente teve uma adesão baixa, né, para crianças e adolescentes. Observe que não está faltando vacina para crianças a partir de 5 anos de idade, e ainda assim eu tenho uma baixa cobertura vacinal. Quando a gente vai avaliar a primeira dose, já é baixa, e quando a gente avalia a segunda dose, mais baixa ainda. Né? Isso realmente nos preocupa. E ainda dentro dessa explicação que você acabou de fazer, aí perguntam aqui, Vânia, no caso, para não perder doses no dia que abro, né? A vacina da Pfizer pediátrica, posso vacinar essas crianças que você citou aí dessa faixa etária de 3 a 4 anos? E a outra pergunta é, a vacinação vai ser disponibilizada somente para crianças com comorbidades? Você respondeu já essa pergunta, né? E se tem tem alguma restrição com outra vacina de rotina? Então, acho que nesse bloco aqui são essas duas perguntas. Não temos para não restrição. perder a dose e se tem restrição com outra vacina. Não temos restrição. A vacina Pfizer, ela pode ser utilizada, a vacina Covid, ela hoje pode ser utilizada com qualquer outra vacina do calendário, no mesmo dia ou com qualquer intervalo entre doses. Então, a criança tomou vacina ontem e hoje chegou a vacina da Pfizer, posso levar meu filho para vacinar de 6 meses? Posso sim. Não tem nenhuma necessidade de intervalo entre doses de vacina. E quando a criança chegar na unidade para vacinar, se tiver vacinas em atraso, é importante que a unidade atualize o caderneta de vacina daquela criança com os demais imunizantes disponíveis para essa faixa etária. Temos dezenas de vacinas disponíveis e a gente precisa garantir aí proteção para as nossas crianças. Temos um risco elevado, né, com a possibilidade de retorno de doenças que já estão controladas e eliminadas por conta do êxito da vacinação. Mas diante das baixas coberturas vacinais, atualmente a gente tem observado queda nas coberturas vacinais, o que piorou nos últimos anos, e com a pandemia a gente teve uma queda ainda maior nessas coberturas de rotina. A gente tem um risco elevado da possibilidade de retorno de doenças que são preveníveis por vacina. Daí a importância de garantir 100% de proteção para as nossas crianças, mantendo sempre as cadernetas de vacina atualizadas, de acordo com a sua faixa etária e as vacinas disponíveis na rede pública de saúde, certo? Em relação, então, à utilização para 3 e 4 anos, foi o que nós falamos há pouco. 3 e 4, a gente tem Coronavac, semana que vem vai chegar uma remessa de Coronavac. Vamos manter essa Pfizer para crianças de 6 meses a menor de 3 anos, e com certeza no teu território você vai conseguir encontrar pelo menos 10 crianças para concluir aí a otimizar o uso do frasco do imunizante. Aqui na Bahia pioneira aí, a gente já assumiu que a gente vai ampliar para o público sem comorbidade, mantendo a mesma faixa etária, para não perder dose da vacina, tá? Porque nesse momento o Ministério manda usar somente para com comorbidade. Claro, a quantidade de vacina foi muito pequena. Se crianças com comorbidade, de fato, né, se os pais irresponsáveis por crianças com comorbidade comparecerem nas unidades de saúde, eles terão prioridade em relação àquelas crianças que não têm comorbidade, e a gente sabe que se todos eles comparecerem, a quantidade de vacinas que a gente distribuiu agora, ela não será suficiente para atender 100% do público com comorbidade. Então, já temos aí essa possibilidade de ampliar para não perder dose de vacina, mas ainda dentro da faixa etária, apesar de haver uma recomendação do laboratório em o imunizante poder ser utilizado para menores de 5 anos de idade. Mas para 3 e 4 a gente utiliza a Pfizer, o 3 e 4 a gente utiliza a Coronavac, e a partir de 5 Pfizer pediátrica da tampa laranja. Ok? Aí dentro do que você respondeu anteriormente, aí tem a pergunta, será que os pais vão aderir à vacina nas crianças? Outra pergunta, Vânia, quanto tempo para fazer outras vacinas após a aplicação da vacina contra a Covid? E se essa vacina tem reação? Em relação a não precisar manter intervalo entre doses, posso fazer a vacina Covid agora e amanhã fazer outra vacina de rotina, não tem problema. Posso ter feito a vacina de rotina ontem e hoje fazer a vacina de Covid, não tem problema. Não requer intervalo entre doses, né? Isso é muito importante a gente lembrar. E outra questão também que a gente precisa lembrar é com relação, aí o pessoal já tinha perguntado antes, né, com relação também ao local de aplicação. A gente sabe que para menores de 3 anos, menores de 2 anos, a gente prefere fazer vaso lateral da coxa.
Mas eu tenho crianças de 2 anos e 11 meses, que tem um deltoide desenvolvido. Eu posso fazer um deltoide? Pode. Se ela tiver um biotipo compatível, não é a idade que vai limitar, é o biotipo da criança. Às vezes você tem criança de 3 anos que você precisa fazer na vasta lateral da coxa. Mas você tem criança de 2 anos e meio que você já pode fazer um deltoide com segurança. Então, não é a questão da idade que vai ser, assim, um divisor de águas, dizendo pode e não pode, né? A idade dá uma sugestão, né? Menores de 2 anos, você prefere fazer na vasta lateral da coxa. A partir de 2 anos, são crianças que já podem ter um deltoide mais desenvolvido e eu já posso fazer no deltoide. Mas eu preciso muito avaliar, principalmente os limites de idade, tá? Então, tem criança de 2 anos e meio que eu vou continuar fazendo no vasto lateral da coxa. Tem criança de 3 anos que vai chegar na minha unidade de saúde quando eu for fazer a vacina. Eu vou ainda preferir fazer na vasta lateral, porque não tem o deltoide desenvolvido, são crianças mais que têm um biotipo, né? Que eu vou ter mais segurança de fazer na vasta lateral da coxa. Né? Então, essa questão da idade por si só, ela não é, digamos assim, condição sine qua non para isso, né? Eu preciso avaliar de fato o biotipo da criança. As crianças menores, com certeza, vasta lateral da coxa. Não é determinante, né, Vânia? Isso, é vacinação intramuscular. Eu tenho seringas, né, com agulha 20 por 5,5, e ainda vou ter crianças que eu vou poder usar 25 por 6, sem nenhum problema, né, dependendo do biotipo dessa criança, né, eu vou usar a técnica de aplicação adequada para fazer a vacina intramuscular de maneira segura, ok? Vou preferir usar seringa de 1 ml, mas se eu não tiver seringa de 1 ml, eu posso usar seringa de 3 ml, posso, contanto que eu visualize muito bem a dose 0,2 ml. Quando eu for adicionar o diluente, 2,2 ml. Então, eu vou adicionar o diluente, que é o cloreto de sódio, vou aspirar o ar na mesma quantidade do diluente que eu injetei no frasco para evitar, né, diferenças de pressão e possibilidades de acidentes, né, com o imunizante ali, naquele frasco com a pressão muito positiva. Então, eu preciso ter uma técnica correta conforme cada passo, né? Cada passo a passo daquilo que a gente já falou e que contém lá na bula do produto, que as pessoas podem acessar também pelo site da própria Pfizer. Justamente, tem uma pergunta aqui de Denise sobre o que você acabou de dizer, que a orientação é 2,2 ml diluente, mais 0,4 ml da vacina, e que dá 2,6. Porém, se aspirar 0,2 ml em 10 doses, dá 2,0 ml. E as outras, 0,6 ml faz o quê? Na verdade, o espaço morto, apesar de a gente ter um baixo espaço morto na seringa, a gente tem uma perda pequena, que é menor que 0,35 microlitros ali, mas a gente sabe que a gente tem uma pequena perda, tá certo? Então, essa pequena perda já vai ser consumida nesse 0,6 aí, que estaria em tese sobrando, né? Mas, na verdade, ele não sobra. É o que o pequeno espaço morto já vai consumir. Então, as vacinas já foram... a diluição e as doses já foram planejadas de maneira que o rendimento seja de 10 doses. Mas se a gente não fizer a técnica certa, é possível que a gente tenha uma perda de doses, né, podendo aspirar somente 9, ou mesmo uma sobra de doses, né, podendo aspirar 11 doses, se eu diluir um pouquinho mais. Então, a gente precisa diluir com a quantidade certa de diluente e aspirar a quantidade certa da vacina, para que o rendimento seja de 10 doses. Na última dose, se eu não aspirar a dose de 0,2, eu tenho que descartar a dose de 0,1 que eu aspirei. Eu não posso ir para outro frasco e dar continuidade e aspirar mais 0,1. Não posso, tá? Eu preciso aspirar cada dose de um único frasco de vacina. É muito importante que a gente oriente a rede nesse sentido, para a gente evitar aí, né, até contaminação do produto, né, e doses inadequadas, tá? É muito importante. Qualquer erro de imunização tem que ser notificado. É importante a gente também dizer que, além dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, os erros também precisam ser notificados. Dentro do que você acabou de falar, Vânia, Grazi pergunta o seguinte: caso haja um erro de imunização, teremos que fazer a dose correta no mesmo dia ou temos que dar intervalo e de quanto tempo? Bom, o Ministério trouxe na nota a possibilidade de invalidar a dose se a criança de 5 anos fizer a vacina Pfizer indicada para menor de 5 anos. Então, para essa situação, eles mandam invalidar a dose, ou seja, a dose inválida,
e pode administrar naquele mesmo dia sem nenhum problema a dose adequada para a idade, tá? Mas a gente pode ter outros erros de imunização. Para evitar esses erros, a gente precisa fazer os treinamentos, tá? Então, treinem as equipes para evitar outros erros de vacinação, outros erros de imunização. Aí o pessoal diz assim, Vânia, aconteceu um erro, e aí tem vários erros que podem acontecer, né? De faixas etárias, vacina usou a faixa etária equivocada. O que fazer? Notificar e aguardar o parecer. O parecer do nosso GT, da nossa equipe de imunização, vai nortear aí as condutas em relação a dar continuidade ao esquema de vacinação, e a gente precisa sempre acompanhar, né, crianças que tiveram aí uma vacina aplicada com a dose errada. Por quê? Porque a gente sabe, os estudos foram feitos para as doses que estão recomendadas. Para as doses que não estão recomendadas, a gente precisa acompanhar essas crianças e o parecer pode ser diferente de acordo com cada situação encontrada. Para esta da nota do Ministério, nós já temos a orientação de notificar como erro, porque eu vou invalidar aquela primeira dose, e fazer a dose adequada com o imunizante adequado para a faixa etária de 5 anos ou mais. Mas erros diferentes, a gente precisa notificar e aguardar a orientação da equipe técnica para que a gente possa ter uma conduta mais assertiva aí em relação à condução do caso. Ô, Vânia, em relação ao atrasamento, que estão perguntando aqui, você já falou, então, 2 doses com 4 semanas e a terceira dose com 8 semanas, foi isso? Isso mesmo, nós falamos, então, 4 semanas entre a D1 e a D2, e isso está descrito na nota 114 do Ministério da Saúde, e temos também o intervalo entre a segunda dose e a terceira dose. Eu preciso garantir um intervalo de mais 8 semanas. Então, para eu concluir o esquema vacinal de uma criança, eu vou precisar de 12 semanas, tá? Gente, observe, esse é o intervalo mínimo. E o ideal é que as crianças tenham acesso à vacina no tempo mais precoce possível, de acordo com o que o fabricante preconiza. Então, se eu tenho um intervalo mínimo de 4 semanas entre a D1 e a D2, eu vou tentar respeitar, 4 semanas para já ofertar minha segunda dose, tá certo? Mas aí, se a criança aparecer com 5 semanas, mãe, o que é que eu faço? Dou continuidade ao esquema vacinal, tá? Se a criança só aparecer com 6 semanas, dar continuidade ao esquema vacinal. O ideal é que aguarde pelo menos aí 4 semanas, já atrasando a segunda dose para 4 semanas após a primeira dose do esquema vacinal, ok? É muito importante a gente orientar a equipe nesse sentido. Vânia, são muitas perguntas. Aí você me diz, coordena aí o tempo, até quanto você pode ficar, porque nós temos várias perguntas, não só aqui na sala, como também no YouTube. Então, se por acaso não der tempo de responder a todas, nós podemos depois passar para você, enfim. Aí veja como é melhor. Aí, continuando aqui, de uma colega colocou assim, que é muito importante a vacina ser realizada nas unidades de saúde com a presença de um médico, né? A sugestão dela, para observação após vacina. E se será necessário um relatório médico para essas crianças com comorbidade? Bom, eu acho que em relação às crianças com comorbidade, a gente pode fazer a vacina sem nenhuma preocupação, em relação à estrutura da unidade de saúde, mas a gente precisa garantir, para que situações emergenciais possam ser, digamos assim, bem direcionadas. Tá? A gente sabe que a possibilidade de um evento adverso pós-vacina é grave, ele é raríssimo, mas eu preciso, diante de um caso grave, fazer uma intervenção oportuna e imediata, contando com a rede de assistência montada para que a gente possa fazer um atendimento adequado para essas crianças. A possibilidade de um evento de um choque anafilático, por exemplo, é muito rara, mas depende muito o quê? Se a criança tem, de fato, reação alérgica a um dos componentes do produto, isso eu já tenho um histórico, que ela tem uma reação alérgica mesmo, a alguns componentes do produto, a depender do grau, dessa reação alérgica, eu tenho que fazer, por precaução, uma unidade que tenha pronto atendimento. Ou ainda, se eu não tiver essa unidade com pronto atendimento, eu direcionar essa criança para fazer na unidade que possa ter um pronto atendimento, para evitar aí demora no atendimento adequado, no caso de uma intervenção, de um choque
de um choque anafilático ou de uma reação alérgica mais grave, tá? Mas crianças, mesmo com comorbidade, elas podem ser vacinadas nas unidades básicas de saúde. Normalmente, nas unidades, a gente tem sempre uma equipe médica, né? Também na unidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente também conta com a rede SAMU, que também pode ajudar, inclusive, no remanejamento, né, dessa criança para outra unidade, se houver necessidade de uma assistência. É importante também que essas crianças aguardem, né, na unidade, pelo menos aí uns 15 minutos pós-vacinação, para que a gente observe se não tem nenhuma reação após a aplicação do produto, tá certo? Mas isso não é uma condição determinante, né? Tem que ter médico na unidade. Não necessariamente precisa ter médico na unidade, senão a gente estaria, inclusive, dificultando o acesso para essas crianças. E a gente sabe, né, que a gente consegue fazer com segurança, as vacinas estão cada vez mais seguras, os eventos possíveis de acontecer, na sua grande maioria, são eventos leves, autolimitados, que se resolvem nos primeiros 2 dias, principalmente reações locais mais envolvidas, e a gente precisa garantir, claro, a gente precisa garantir segurança cada vez mais para os nossos pacientes. Se eu tenho uma criança que tem uma condição clínica instável e que já tem uma comorbidade, de fato, que precise fazer um ambiente assistida, aí essas crianças que têm uma comorbidade nesse grau, aí eu já posso fazer, direcionar, encaminhar para uma unidade de referência, e a gente tem os CRIs, né, alguns CRIs no estado que podem fazer essa vacinação, né? No caso aqui a gente tem o CRI Couto Maia, aqui na capital, né? E no interior nós temos o CRI-UFBA, ou CRI-UFBA aqui também na capital, mas que não está fazendo vacina Covid, mas nós temos também o CRI de Vitória da Conquista, ou mesmo a gente pode fazer em uma unidade com pronto atendimento para atender esse público, sem nenhum problema. Suelene está perguntando se precisa de autorização dos pais por escrito. Não, né? Não precisa de autorização dos pais por escrito, mas veja bem, se o pai ou a mãe vai levar a criança para vacinar, não precisa de autorização por escrito. Agora, se ele vai mandar essa criança por alguém, por algum portador, que não seja pai ou mãe ou responsável da criança, aí autoriza a vacina e tal, para vacinar os filhos. Mas o pai é o responsável que leve a criança para vacinar, eu não preciso reter, tem um termo de autorização para vacinar. Pelo contrário, é um direito da criança e do adolescente ser vacinado, tá? Garantir a vacinação para este público. Então, a gente precisa facilitar o acesso para essas pessoas. E é claro, né, se for um desconhecido, é o vizinho que está levando, então é melhor que leve com autorização do pai ou da mãe, para a gente, de fato, identificar aquele tutor da criança naquele momento, tá? E aquela autorização do pai ou mãe, para que a gente possa ter um atendimento mais com segurança à criança que está ali sendo atendida. Mais um aqui, como eu já falei, vai administrando aí o seu tempo, porque tem muitas perguntas. Marcelo colocou aqui o seguinte: criança que tomou vacina Pfizer em janeiro e desde junho apresentou miocardite dilatada e o cardiologista disse que está relacionada à vacina. Precisa ser notificado ainda? Precisa, com certeza. Todo evento supostamente atribuível à vacinação e imunização precisa ser notificado. E os intervalos mínimos entre doses precisam ser respeitados, tá? Eu estou falando isso porque tem gente querendo antecipar, às vezes quer antecipar a dose. Essa semana mesmo teve alguns municípios que queriam antecipar a dose de reforço sem nenhuma justificativa. Não faz, gente. Não antecipa tanto dose, não tem justificativo para antecipar a dose. O esquema primário para essas crianças de 6 meses a menores de 3 anos é composto por 3 doses de vacina, sendo a segunda 4 semanas após a primeira e a terceira dose 8 semanas após a segunda dose. Esse é o intervalo mínimo. Criança chegando com 4 semanas e 2 dias pode fazer? Pode. Criança chegou com 3 semanas, pode fazer? Não pode. Tá? Não pode porque eu vou ter um risco mais aumentado apesar do fabricante autorizar, né, um tempo um pouquinho menor, nós recomendamos, isso está preconizado pelo Ministério da Saúde, e a gente sabe que é mais seguro mesmo, respeitar o intervalo mínimo entre as doses. E aqui foi preconizado o intervalo mínimo entre a primeira e segunda de 4 semanas, e entre a segunda e a terceira, intervalo de 8 semanas, ok? Após aí, a gente já mandou a primeira e a segunda dose para os municípios. Essa dose que a gente mandou agora vale por 10 semanas.
né? Quando a gente tiver, após 8 semanas, a gente vai, então, liberar a remessa da terceira dose para este público que vai ter acesso agora às primeiras e segundas doses desta remessa que estamos liberando nesta semana. Ok? Sueli diz o seguinte: se a criança tomou primeira e segunda doses da Pfizer pediátrica, essa criança agora está com 12 anos, já está com 12 anos. Com qual vacina será feita a terceira dose dela? Bom, a gente tem um esquema diferenciado, né, para cada uma das faixas etárias. É importante a gente lembrar que a gente vai precisar, né, dar continuidade ao esquema vacinal, a depender, e a gente teve uma aula específica para isso, né, a depender do imunizante que usou, a gente vai concluir o esquema com aquele imunizante que a gente iniciou o esquema primário de vacinação. Quem está fazendo, por exemplo, aniversário, né, entre a primeira e a segunda dose. No caso do público de 6 meses a menores de 3 anos, não corre esse risco, porque lembre que a criança que tiver agora com 2 anos, 11 meses, nesse momento vai fazer a primeira dose. Com o quê? Com a vacina Pfizer pediátrica de 6 meses a menores de 3. Daí a 4 semanas, a criança já vai ter completado 3 anos. Vai continuar o seu esquema vacinal com o mesmo imunizante, tá? Vai fazer a segunda dose com a mesma Pfizer da Tampavinho, depois de 4 semanas. Ela completou 3 anos, mas eu vou continuar usando essa mesma dose. Lembrar também que esse imunizante é para menores de 5, né? Mas eu estou fazendo, dando continuidade, porque eu comecei atendendo essa criança menor de 3 anos, tá? Porque se ela começar agora, ela tiver 3 anos, eu já vou começar com o Coronavac, porque eu vou ter uma remessa de Coronavac específica para atender faixa etária de 3 e 4. Tá bom? E se daí a 8 semanas, é claro, ela vai estar com 3 anos, eu vou fazer a terceira dose dela com qual imunizante? Com a Pfizer da Tampavinho também, né? Porque eu iniciei com essa criança, primeira dose, 4 semanas, segunda dose, e depois de 8 semanas da segunda, a terceira dose, usando a mesma vacina Pfizer pediátrica da Tampavinho. Estou dando exemplo para essa faixa etária que a gente está focando na aula de hoje, que são as crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade. E por que está focando com essa temática, Vânia? Eles estão perguntando aqui, Jussiara, sobre a quinta dose para adulto. Aí eu não fiz a pergunta, porque eu achei que você estava, né? Nós estamos Em falando de relação à várias. quinta dose para adulto, na verdade, o pessoal está desde ontem muito agoniado com essa quinta dose para adulto. É uma agonia, acho que várias pessoas já me ligaram ontem, hoje também, a imprensa também querendo explicações. E o que a gente tem, na verdade, é um esquema primário de 2 doses, sendo que a gente já tem a recomendação de fazer reforço. Primeiro reforço para a população de 12 anos ou mais. O segundo reforço para a população de 18 anos ou mais, de acordo com a CIB Bahia. O Ministério da Saúde preconizou que a gente fizesse o segundo reforço, que seria a quarta dose, para a população de 40 anos ou mais. Mas aqui na Bahia, em CIB, nós autorizamos que essa segunda dose pudesse ser aplicada na população em ordem regressiva de idade, até, né, 18 anos ou mais, dando acesso às pessoas a partir de 18 anos fazerem um segundo reforço, que eu devo considerar 4 meses de intervalo em relação ao primeiro reforço. E esse primeiro reforço eu vou fazer 4 meses após a última dose do esquema primário de vacinação. Quando eu conto 2 doses do esquema primário, primeiro reforço, segundo reforço, o que é que eu tenho de recomendação? 4 doses, se eu for contar por dose. E qual é a confusão que as pessoas estão fazendo com quinta dose? Quinta dose, pessoal, só quem vai ter acesso aqui é o imunossupresso. O imunossupresso, que eu vou precisar fazer a dose adicional, a grosso modo, o esquema primário do imunossupresso é um esquema primário de 3 doses. Porque além das 2 doses do esquema primário, eu tenho uma dose adicional. Então, se eu for contar, o esquema primário dele é como se tivesse 3 doses para os imunossupressos, a partir de 18 anos. Eu tenho o primeiro reforço, que seria a quarta dose, e o segundo reforço, que seria a quinta dose. Então, que quinta dose é essa? No momento, hoje, né, que a gente está falando aqui, eu tenho uma recomendação de fazer 5 doses para quem é imunossupresso a partir de 18 anos. E para quem não é, o esquema é de segundo reforço, seria a quarta dose. Eu espero que tenha ficado mais claro, né, depois do que a gente esclareceu aqui. E qualquer novidade também, a gente vai atualizar a rede. Aí o pessoal diz assim, Vânia, a vacinação de Covid vai ser igual à da gripe? Vai ser vacinação anual? A gente ainda não tem essa definição. A gente aguarda as orientações do Ministério da Saúde e do comitê, né, assessor de imunização. O que a gente preconiza
é que a gente tenha um padrão aí do que foi já definido pelo Ministério e o que já foi também pactuado em CIB. Lembrando que para essa segunda dose de reforço, a gente orienta que seja feita com a vacina Pfizer adulta, independente do imunizante que for utilizado na primeira, segunda dose e no primeiro reforço. A gente está orientando que o segundo reforço, preferencialmente, seja feito com a Pfizer da tampa roxa, ok? Pfizer adulto. É um parêntese, tá? Não é a Pfizer que a gente está falando aqui, mas como estava aí a pergunta, a gente está à disposição para tentar esclarecer. Essa pergunta também eu queria fazer dessa quinta dose. Você Eu também queria, aí foram várias, aí eu aproveitei aqui. Em casos de sintomas gripais, tem uma pergunta aqui. É recomendado administrar a Pfizer baby? Ou seja, se a criança tiver, né, com sintomas gripais? Normalmente, por precaução, a gente não deve fazer vacina diante de um quadro infeccioso, certo? Não deve fazer, deve postergar. Para a gente não atribuir a vacina os eventos da própria doença que a pessoa esteja em curso. Então, se tem sintomatologia, aguardar a melhora do quadro clínico, né, para dar continuidade ao esquema vacinal. Então, a gente fala, inclusive, naquela recomendação que a gente começou lá na vacinação de Covid, o ideal é que a gente aguarde pelo menos 28 dias se confirmar o caso positivo de Covid, para dar continuidade à vacinação de Covid. A gente precisa, então, alertar que também, se a pessoa tiver com sintomatologia, ela também tem um risco maior de transmitir a doença para outras pessoas. E elas devem também ficar, né, reclusas. E a gente precisa voltar a usar máscara, a gente tem aí o número de casos aumentando, né, as sintomatologias gripais aí a gente ainda não sabe, precisamos testar essas pessoas, né, e se a criança tem sintomatologia de algum quadro infeccioso em curso, a gente, por precaução, deve postergar a vacinação deste público. Então, vamos fazer com segurança, sem ansiedade, a primeira remessa de doses. Eu sei que tem muitos pais irresponsáveis que estão ansiosos para levar seus filhos nas unidades de saúde, mas se eles estiverem com sintomatologias gripais, deve melhorar o quadro clínico, principalmente se estiver com febre, aguardar essa melhora, para que possa, com segurança, ir nessa unidade de saúde, ok? E se testou positivo para Covid, o ideal é que a gente possa aguardar o intervalo de 28 semanas, conforme já preconizado anteriormente, para a gente fazer com mais segurança, né, e não atribuir a vacina a eventos da doença, não atribuir e nem confundir. Né? Fez a vacina hoje, será que essa febre é da doença ou é da vacina? Será que ele já estava gripadinho antes? Pode ser da gripe, não é? Então, a gente precisa postergar, precaução aí, postergar a vacinação deste público. No caso, 28 dias, né? Se positivar para a Covid, em uma semana, ela não tendo febre, já pode voltar, né, dar continuidade ao esquema vacinal, sem nenhum problema. Não teve febre há mais de uma semana, não positivou Covid, e aí a gente está com a criança saudável, dar continuidade à vacinação, atualiza a caderneta de vacinação. Mas se tiver positivo para Covid, ou ainda com quadro de febre nos últimos dias, a ideia é que a gente possa adiar a vacinação. Lendo as perguntas aqui, eu vejo que tem uma preocupação em relação às demais crianças, né? Você já explicou muito bem toda a situação. Mas Maiara diz o seguinte: se a gente não tiver crianças com comorbidades, pode utilizar nas demais crianças? Então, essa pergunta ela está vindo de várias formas, né? Abre o frasco, não vou perder. Então, de diversas maneiras, a gente está tendo essa pergunta. Então, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa pergunta? Se pode utilizar nas demais crianças? Se for nas demais crianças, da mesma faixa etária, de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, que é o preconizado, como a gente falou antes. No momento, estamos recomendando fazer exclusivamente na faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Estamos falando da Pfizer pediátrica, chamada também por alguns de Pfizer pediátrica Baby, que é para os menores de 3 anos de idade, apesar de o laboratório ter autorizado o uso para menores de 5, no Brasil, por termos, né, a Coronavac, que pode ser utilizada para o público de 3 e 4 anos, estamos reservando este imunizante da tampa vinho exclusivamente para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Com certeza, né, daqui a algum tempo, quando a gente já tiver o avanço da vacinação, é possível que a vacina Pfizer desta tampa, a gente possa ampliar
para os menores de 5 anos, aqueles que ficarem lá para serem vacinados depois. Mas a gente quer o quê? Que as crianças sejam vacinadas o mais precocemente possível. E como nós temos um número limitado de doses, e eu estou recebendo poucas doses, tanto de Coronavac quanto da Pfizer, da Tampavino, o ideal é que eu reserve cada uma das faixas etárias exclusivas para utilizar esse imunizante, para que eu possa atender o maior público possível e assim garantir mais proteção para as crianças aí menores de 5 anos de idade. Já estamos caminhando para a finalização, mas só mais perguntas aqui do YouTube. Deixa eu abrir aqui, Vânia. Tranquilo. Porque várias perguntas você faz num bloco, né? Então, aí contempla, aí eu não quero repetir. Eles estão perguntando aqui se será disponibilizada as seringas, e a Aline Souza disse que ficou a dúvida da primeira para a segunda dose, qual o intervalo? Você já explicou também, não foi? Primeira para a segunda dose, intervalo mínimo de 4 semanas. Da segunda para a terceira dose, intervalo mínimo de 8 semanas. Ou seja, para eu completar o esquema primário de vacinação para essa faixa etária, eu vou precisar de pelo menos 12 semanas, ok? E além disso, o que é que a gente chama a atenção? Nós chamamos a atenção também que o público-alvo, né, menores de 5 anos, eu estou dividindo em dois. Um para ter acesso exclusivo à vacina Pfizer-PED, da Tampavino, Pfizer Baby, de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, e Coronavac para a faixa etária de 3 e 4 anos. A partir de 5 anos, eu vou usar a Pfizer pediátrica da tampa laranja, ok? Em relação aí à pergunta da agulha, da seringa, nós temos na rede seringas de 3 ml em grande quantidade e seringas de 1 ml em quantidade menor. Vou preferir usar a de 1 ml para facilitar a visualização na hora de eu aspirar o 0,2. Mas as seringas de 3 ml que eu tenho na rede, eu também consigo visualizar a marquinha lá do segundo traço, que vai corresponder ao 0,2 ml para aspirar. Então, eu posso usar tanto a seringa de 1 ml quanto a seringa de 3 ml, que já está disponível na rede. Em relação à agulha, eu preciso ficar atento ao biotipo da criança para usar a agulha intramuscular recomendada. Então, às vezes, eu posso ter uma seringa, por exemplo, de 1 ml, mas a agulha que está ali acoplada é de 25/7. Essa criança eu vou preferir usar 20/5,5. Então, eu uso a seringa de 3 ml com a agulha 20/5,5, vou aspirar certinho, sem nenhum problema, tá certo? Eu vou garantir fazer uma boa aplicação intramuscular, ideal para aquele biotipo da criança que eu estou atendendo. Mas se a criança, eu vejo que ela tem um biotipo que me permita fazer, usar de 1 ml com a agulha 25/6 ou 25/7 na vasculateral, eu já consigo fazer com segurança usando a 25, Vânia. Então, usa de 1 ml com a 25/6 ou 25/7. Eu estou chamando a atenção porque eu ainda tenho seringas com agulhas de 1 ml na rede, mas somente com as agulhas 25/6 e 25/7. Se eu precisar da agulha 20/5,5, eu já vou precisar usar a seringa de 3 ml, que eu também tenho disponível na rede, tá certo? Estamos, sim, distribuindo um pouquinho mais de seringas de 1 ml, mas sendo que a agulha é 25/6 ou 25/7, né? Porque às vezes não é o ideal para atender essas crianças de 6 meses, por exemplo. Às vezes você vai preferir usar 20/5,5. Se você vai preferir usar 20/5,5, usa de 3 ml. Mas na hora de aspirar, cuidado, né? Visualize a dose certa, para evitar erro de imunização. Uma colega aqui pergunta, ela não sabe se na hora da transmissão, ela disse que perdeu, né? A transmissão. Então, qual ml será administrado? Não ouvi, A como será? A quantidade de administração, 0,2 ml a dose intramuscular para faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos. Manuela diz assim, cuidado, pessoal, para não trocar a tampa roxa com a tampa vinho. Tem que ter muita atenção mesmo. A Erika diz aqui. A tampa vinho, eu até vim de vinho hoje, olha aí. Ó, tô de blusa foi sem querer, depois eu disse, olha, eu vi hoje com a blusa que combina com a Pfizer da tampa vinho. É bom a gente ficar atento mesmo, né? São erros que podem acontecer se a gente não tiver aí uma boa orientação para as nossas equipes de vacinação. Precisamos orientar as nossas equipes, né? E evitar também sobrecarga aí nas nossas salas de vacina. Gestores, a gente faz um apelo, né, para que as salas de vacina elas possam ter uma equipe segura para atendimento de acordo com a demanda. A gente tem sala de vacina, Adeilda, que consegue com 1 a 2 pessoas atender o público do dia
sem nenhum estresse. Mas a gente tem outras salas de vacina que 2 profissionais são insuficientes para atender a demanda daquela unidade. Isso gera um estresse tanto para as pessoas que ficam aguardando atendimento em filas, né, enormes, quanto também para as pessoas que estão ali atendendo, que aí não vão poder, né, não vão ter tempo suficiente para fazer uma orientação segura para os seus usuários. Então, a gente chama a atenção para que a gente tenha aí preservado o ambiente de atendimento com tranquilidade, promovendo a humanização nesse ato de cuidar. E a organização desse processo de trabalho, né, Vânia? Perfeito. Aqui as perguntas elas estão se repetindo, porque você já falou, perguntou ainda do relatório médico, se há necessidade, o atrasamento. Então, acho que essas perguntas já foram respondidas. Não sei se talvez sejam colegas que chegaram depois, mas que a gente, né, pelo adiantar da hora, então a gente vai deixar disponibilizada a apresentação, como eu já coloquei no chat, e também a gravação. Então, aí eu convido vocês para, no outro momento, revisitar, né, revisitar e visitar, né, quem não assistiu ainda. Aí, então, a gente caminha para a finalização, Vânia, agradecendo a participação de todos aqui na sala, entendendo que no território, às vezes, precisa se deslocar de um município para outro, aí é pensando nesses profissionais também, e a gente adianta, né, o término da sua apresentação, como sempre, muito esclarecedora. Eu sou dentista, não sou enfermeira, mas já aprendi sobre vacina hoje, viu? Obrigada, Deilda. Obrigada a todos que participaram até agora. Nós tivemos aí mais de 200 pessoas assistindo, né? 200 pontos, Sim, né? Chegamos a mais de 250 pontos de acesso. 280, Vânia, só nessa sala, e 300 no YouTube. Então, Isso é a muito gente bom. acha... Um alerta também é que existe uma versão atualizada do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, que deve ser consultado pelas equipes, mediante dúvidas. Consultem o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid e, claro, né, contem com o apoio da gente para a gente tentar sempre esclarecer, às vezes não fica muito claro, perguntem mesmo, né? Vamos tentar padronizar aí as ações de vacinação em toda a Bahia, a fim de favorecer um atendimento cada vez melhor para a nossa população. Tá certo? E somente com vacinação a gente vai conseguir ampliar proteção e minimizar os riscos aí de várias doenças. São dezenas de doenças que podem ser prevenidas por vacina. E uma unidade bem próxima da sua casa, com certeza, tem aí dezenas de vacinas para a sua faixa etária. Atualiza a sua caderneta de vacina e também das pessoas da sua família, né? Divulga isso para os adolescentes, para os pais, para as mães levarem seus filhos. Vamos manter as cadernetas sempre atualizadas. Com certeza, com altas e homogêneas coberturas vacinais, a gente vai ter, com certeza, aí a comemoração com o controle e eliminação de várias doenças. E assim, a gente precisa para minimizar, inclusive, os casos, né, graves de Covid, principalmente nessa faixa etária agora. Leve suas crianças para vacinar e manter-se sempre os seus cartões atualizados. Eu estou parabenizando aqui no chat que a sua apresentação foi excelente. Nós concordamos, desejamos um ótimo final de tarde para todos. Vânia, mais uma vez, querida, muito obrigada pela parceria do ano todo. Nós que Forte agradecemos. abraço. E a equipe, né, também a sua equipe aí que trabalha, e a nossa equipe também daqui. Então, forte abraço, pessoal. A equipe toda. Aqui do nível central, nós temos toda a equipe aqui da CIVED, que é da Coordenação de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, que fica aqui na DIVEP, contando com o apoio das coordenações aqui da diretoria, da Superintendência de Vigilância em Saúde, dos nossos núcleos regionais de saúde, das nossas regionais de saúde. São 30 centrais regionais de rede de fio no estado da Bahia, né? E são 407 municípios com mais de 3 mil salas de vacinas ativas. Contamos com a rede aí de milhares de profissionais para garantir proteção para a nossa população. Então, finalizamos nossa apresentação nessa tarde. E um forte abraço para você, querida Vânia, e os colegas que aqui estão. Obrigada, Bom final de tarde para todos. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Tchau.